Desde que entraram em cena na década de 60 nos Estados Unidos, os debates passaram a fazer parte da história de cada eleição. Pela lente das câmeras, que podem captar detalhes às vezes despercebidos, os cidadãos têm uma oportunidade a mais para decidir a quem vão entregar o mandato. Afinal, quando as pessoas querem cobrar melhores escolas, postos de saúde, transportes e muitas outras tarefas que cabem aos governantes, devem se lembrar em quem votaram. Neste Matéria de Capa, você também vai rever debates famosos e exemplos que entraram para a história. Fique com a gente. O primeiro debate na história da televisão colocou frente a frente dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Após a disputa entre Kennedy e Nixon em 1960, a campanha política nunca mais seria a mesma. Pela primeira vez na história, eleitores assistiam pela televisão ao confronto de dois candidatos à presidência. O primeiro de 4 debates, feito em 26 de setembro de 1960, chegou a 70 milhões de norte-americanos e foi crucial para o resultado da eleição. De um lado, o vice-presidente republicano Richard Nixon, depois de uma internação hospitalar, parecia pálido e abatido. Chegou direto ao estúdio depois de uma agenda de campanha extenuante. Não aceitou maquiagem e mostrou seu cansaço, com olheiras e barba por fazer. Seu oponente, o senador democrata John Kennedy, chegou ao debate descansado, com boa aparência. Passara a manhã na cobertura de seu prédio, tomando sol e se preparando para responder às perguntas. No estúdio, aceitou a maquiagem necessária e utilizou um terno que o destacava do cenário acinzentado nas telas das TVs em preto e branco. Parecia até mais descontraído que o rival. Num formato bem parecido com os atuais confrontos televisivos, o âncora da rede CBS, Howard Smith, dividia as perguntas com jornalistas das 3 grandes redes de TV. Em 60 minutos, o programa não apenas fortaleceu a candidatura Kennedy, que terminaria vitoriosa, como deu uma nova cara à campanha política em todo o mundo. No Brasil, um dos primeiros debates televisivos aconteceu num período em que a democracia começava a voltar ao país. Foi na campanha para o governo do estado de São Paulo em 1982. No programa Ferreira Neto, da TVS, Franco Montoro, candidato pelo PMDB, de oposição, encarou Reinaldo de Barros, do PDS. Era o primeiro debate ao vivo na TV em 18 anos e teve bate-boca. A certa altura, o candidato do PDS acusou Montoro de receber 5 aposentadorias. Não perca calma, porque já perdeu a razão. Trabalhei, trabalho, só tenho remuneração do meu trabalho. Eu lamento o nível da pergunta. Isso não tem o maior interesse para o candidato a governador de São Paulo. Segundo, se ele declara, cale a boca, cale a boca. A reação de um dos líderes do movimento de redemocratização no país e que venceria as eleições surpreendeu. Naquela eleição, ainda outros debates foram realizados, com os demais candidatos e cenas bem diferentes do que vemos hoje em dia. O Brasil está tentando sair de uma ditadura, né? Primeira eleição mais livre para governador, depois de anos de espera. A gente tem um célebre debate em São Paulo que envolvia os 2 dos principais candidatos, Jânio Quadros e Franco Montoro. O Jânio Quadros acende um cigarro no meio do debate, senta de uma maneira completamente distribuída na cadeira, fica parecendo mais uma conversa informal em torno de uma mesa de bar, quer dizer, não sei nem se... Né? Quer dizer, a gente poderia até fazer essa comparação e meio sem ordem, cada um falando em cima do outro, a palavra voltando, né? Hoje não existe mais isso. O senhor tem 30 segundos, o senhor tem 1 minuto e meio, o senhor tem não sei quanto para réplica, para tréplica, vai e volta, engessou. Herói, príncipe, pai ou homem do povo? Não se trata de personagens de fábulas infantis. Esses são os mitos que os assessores políticos, os chamados marqueteiros, tentam construir em torno dos seus candidatos. Quem explica é o presidente da Associação Brasileira dos Consultores Políticos, Carlos Maianelli. O herói aqui no Brasil, quem foi? Quem foi que se apresentou com o maior estereótipo de herói? Collor de Mello. Né? Ele lutava karatê, tinha o saco roxo, dá um tiro aqui, eu pilotava o F-5, era o homem que vinha resolver todos os problemas do Brasil. Ia dar um tiro na inflação. Esse era o herói. Aí nós temos o líder charme, Juscelino Kubitschek, aquele que se apresentava elegantemente,
a postura, a fala, ele conquistava pela figura. Esse foi o líder charme. O grande pai, Getúlio Vargas, que consolidou as leis trabalhistas, que se hoje você tem 13º é graças a Getúlio Vargas. Se você tem férias, se você tem domingo que não trabalha, e tudo isso é graças ao grande pai que foi Getúlio Vargas. E o homem simples, que emerge das massas para comandá-la, Lula. Então você tem os 4 estereótipos, tá, bem definidos, para você saber como trabalhar isso dentro do marketing eleitoral. É a questão da Dilma, ela foi completamente modificada. Os acessórios, ela começa a usar colar de pérola, que é a marca das mães. A pérola é a marca da matrona, é a marca da mulher casada, da grande mãe. E ela começa a usar. Então tudo interfere nessa formação dessa imagem. Numa eleição para presidente, o debate não pode faltar. Foi assim na primeira eleição direta, depois dos anos de chumbo. Em 1989, o programa que colocou Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva frente a frente deu origem a uma das mais acirradas polêmicas da redemocratização. A primeira eleição direta para presidente foi uma escola para os candidatos e para a produção dos programas. 11 candidaturas entraram na disputa. Nem todos compareciam. Ulisses Guimarães e Fernando Collor de Mello faltaram. Quem foi, deu show, no pior sentido. Passou 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é pior, continuou o mesmo que quando for, não esqueceu nada. Eu faço Esses primeiros debates de 89 já foram debates com uma certa técnica, mas ainda muito pautados naquela lógica de 1982, em que coisas foram sendo ditas, acusações foram sendo feitas, bate-bocas históricos, como o famosíssimo bate-boca entre o Brizola e o Maluf, um chamando o outro de desequilibrado, o outro chamando de filhote da ditadura. Enfim, uma balbúrdia, uma confusão muito característica de coisas menos afeitas ao que nós temos hoje. Já no segundo turno, o candidato do PRN, Fernando Collor de Mello, líder nas pesquisas, e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, enfrentaram-se em 2 debates. No debate Collor versus Lula, a gente precisa lembrar como foi, que momento era aquele em termos de campanha. O momento em que o Lula trazia para ele parte expressiva da classe artística, parte expressiva dos formadores de opinião, né, aderindo formalmente à campanha do Lula, a campanha do Lula crescendo. O Lula tinha ido para o segundo turno muito próximo do Brizola e o Collor um tanto quanto mais à frente. Então foi um debate utilizado como uma ferramenta e, uma vez editado, serviu para valorizar uma figura e fez com que essa figura vencesse as eleições no momento em que a coisa estava extremamente apertada. E aquela musiquinha que gruda, difícil de sair da cabeça? Se há um recurso que pode alavancar uma campanha, é o jingle, especialmente quando consegue juntar humor com algum tipo de expectativa da população. Em 50, assim, nós tivemos uma campanha sensacional, uma campanha de Getúlio, onde Getúlio Vargas volta pelo voto, ele volta a ser presidente pelo voto popular. E nós temos o primeiro jingle assim, mais fantástico, né, que é o retrato do velho. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Em 55, Juscelino Kubitschek é o grande candidato à presidência da República, mas ele não tem um jingle muito bom, era um jingle muito militar, uma marcha militar, ufanista, e as pessoas não gostaram muito. Saímos do Juscelino, Jânio Quadros, Varre, Varre, Vassourinha. Para mim, o jingle que marcou o grande divisor de águas, né? O Varre, Varre, Vassourinha, Varre, Varre, a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Tem um outro jingle que é sensacional, ele combate um conceito. A caixinha do Adhemar, feito por Edivelto Martins, existia um conceito de que o Adhemar rouba mais fácil. E o Adhemar tinha uma caixinha onde ele guardava todas essas coisas. E para combater esse conceito da caixinha, é feito por Edivelto Martins um jingle que dizia: quem não conhece, quem nunca ouviu falar, na famosa caixinha do Adhemar, deu emprego, deu escola, deu estrada,
caixinha abençoada. Entramos numa ditadura, depois de Jânio Quadros, né? Entramos na ditadura até 84, Tancredo não tem um grande ginga. Em 89, nós temos o Lula lá, que ficou marcado. Lula lá, com fidelidade, Lula lá, com toda certeza. Está na cabeça de todo o povo brasileiro. E é isso que o jingle tem que ter, o chiclete de ouvido. Uma coisa que quando você começa, você já sabe o que é. Será que uma pergunta pode mudar o rumo de uma eleição? A expectativa dos candidatos é que isso não aconteça, mas nem sempre dá certo. Em 1985, foi a vez dos municípios escolherem pelo voto direto o prefeito. Na disputa em São Paulo, as pesquisas apontavam como certa a vitória do então senador pelo PMDB, Fernando Henrique Cardoso. O ex-presidente Jânio Quadros, beneficiado pela anistia, ficava pontos atrás. A certeza da vitória era tanta que o candidato do PMDB aceitou posar para os fotógrafos na cadeira de prefeito. Mas uma pergunta deu a seu rival a munição necessária para reverter o quadro. Num debate, o então editor-chefe do jornal Folha de São Paulo, Boris Casoy, perguntou se Fernando Henrique acreditava em Deus. A resposta veio com perplexidade, dando a entender que havia uma combinação para não tocar no assunto. A campanha de Jânio, que já havia usado uma declaração sobre a FHC ter experimentado um cigarro de maconha na juventude, passou a chamar o então candidato do PMDB de ateu. A maconha e os seus efeitos deletérios. Não é que o candidato do governo só falta recomendar a maconha na merenda escolar? O mais ele já fez. Vamos unir-nos e combater tudo isso. É preciso salvar São Paulo, sobretudo das garras do marxismo-leninismo, do comunismo ateu. Anos depois, Fernando Henrique Cardoso lembrou assim o episódio num Roda Viva, aqui na TV Cultura. Em primeiro lugar, isso tudo são meias verdades. Maconha era uma infâmia. Com relação a Deus, basta ler o que está publicado na Folha, que transcreve o que eu disse. Eu nunca disse o que dizem que eu disse. A resposta que eu dei, eu repito, eu digo, olha aqui, isso é uma questão de foro íntimo. O que se deve perguntar a um candidato não é se ele acredita nisso ou naquilo. É se ele respeita as religiões, se ele respeita a crença. Eu dei provas sobre isso de que respeito. Agora, se perguntar, eu já respondi isso 1 milhão de vezes. Aqui estamos dizendo, sou batizado, casado na Santa Madre Igreja. Fez a primeira comunhão. Outro dia fui batizar meus netos. Só quem sabia o rito do batismo era minha mulher e eu. Então, por que fico insistindo nisso? Para falar mais sobre o papel dos debates na disputa eleitoral, conversamos com o cientista político e professor do Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, Humberto Dantas. Acho que a função do debate é colocar em pauta as questões que estão latentes na sociedade, né, daquele instante eleitoral, aquecer a opinião pública no que diz respeito à eleição de uma maneira geral e, principalmente, permitir que, ao vivo, as ideias sejam colocadas e respondidas para que o eleitor sinta mais ou menos segurança naquilo que está sendo colocado. Daqui a pouco, como trabalham os que tentam decifrar o interesse do eleitorado? E o que acontece quando os participantes vão além das palavras num debate? A gente volta já. Um dado fundamental em toda a campanha política é a pesquisa eleitoral. Ela analisa o comportamento e as preferências do eleitor, antecipando tendências que podem influenciar uma disputa. Quem explica isso é o responsável pelas pesquisas eleitorais do Ibope, Hélio Gastaldi. Às vezes, incidentes prosaicos podem trazer um impacto muito grande. Então, troca de acusações entre os candidatos tem uma leitura mais contundente por parte do eleitor. Às vezes, aspectos da vida pessoal também afloram de uma maneira mais intensa e podem provocar mudanças críticas no cenário. E quando dá aquele branco? Quando, apesar de toda a preparação, o candidato simplesmente esquece o que ia dizer ou se confunde com as palavras. Tudo diante das câmeras, transmitido ao vivo.
Uma gafe em rede nacional é o pesadelo de qualquer debatedor. Boa noite, meus amigos de Curitiba. Por despreparo ou nervosismo, o mau desempenho de um candidato pode ser catastrófico para a candidatura. Em 2008, na disputa pela Prefeitura de Curitiba, o candidato Lauro Rodrigues, do PT do B, simplesmente travou. Com essa integração de governos, com a transparência de... Fugiu, desculpe. Com a transparência, com essa... Ih, corta. Desculpe, estou muito nervoso. Peço desculpa ao meu amigo telespectador, meus amigos de casa. É a primeira vez que me candidato. Mas, voltando à pergunta, Curitiba precisa de uma política do cartão verde. Lauro Rodrigues ficou famoso, mas amargou o último lugar naquela eleição, com 0,09% dos votos. Desculpe. Quem não se lembra do debate para o governo do Distrito Federal em 2010? Weslian Roriz, esposa do ex-governador Joaquim Roriz, barrado pela lei da ficha limpa, assumiu a candidatura e foi à luta, mas se atrapalhou. De tudo aquilo que o senhor perguntou para mim, eu gostaria de dar uma resposta para o senhor muito franca, que eu gostaria que o senhor repetisse para mim qual foi mesmo a pergunta que o senhor fez sobre o... Ela errou o tema da pergunta que deveria fazer ao candidato Toninho do PSOL. Isso é a falta de prática. Sem problema, claro. Né? Eu até falaria. Qual foi? Gestão pública. Gestão pública. Olha, eu acredito que... Gestão pública, tá aqui, tá? E quando o assunto era corrupção? O meu governo não vai ter irregularidade nenhuma. Tudo aquilo que a gente for fazer, nós não vamos cometer nenhuma corrupção. Eu creio nisso. Eu sou uma pessoa severamente com essas coisas, porque eu sou de um princípio muito bom. Então eu fui criada com a honestidade na minha casa, na minha família, era a coisa primeira que tinha. Então eu não concordo com corrupção. Eu quero defender toda aquela corrupção. Tudo que for de corrupção eu não vou aceitar. E assim foi, do começo ao fim. Nas considerações finais, até a cor do cenário virou motivo de comemoração. Mas no fim da eleição, a família Roriz não teve o que comemorar. O Weslian foi para o segundo turno, mas não levou. Antes não tinha, agora tem. No debate da eleição para a Prefeitura de São Paulo, em 2008, na TV Record, o candidato à reeleição, Gilberto Kassab, se atrapalhou na hora de apresentar o seu governo. Não tinha bingo lacrado, agora tem. Não tinha quebrada cultural, agora tem. Não tinha a Prova São Paulo, agora tem. Não tinha o Centro Cultural da Juventude, Centro Cultural que demos uma homenagem à nossa querida ex-primeira-dama Ruth Cardoso essa semana. Não tinha posto de gasolina fajuta vendendo gasolina, agora está fechado. Atrapalhadas em debates também acontecem nos Estados Unidos. Em 2011, no debate dos pré-candidatos republicanos, o governador do Texas, Rick Perry, teve um branco quando enumerava as 3 agências governamentais que, segundo ele, deveriam deixar de existir. Commerce, education, and the, what's the third one there? Let's see. Oh, 5, okay. So... O deboche dos colegas de partido foi imediato. O adversário Ron Paul, congressista também pelo estado do Texas, ainda soprou, citando o Departamento de Meio Ambiente, com o que, para surpresa geral, Perry concordou. EPA? EPA, there you go. No, okay. Let's talk deposition. Seriously? Is EPA the one you were talking about? No, sir. No, sir. No final do minuto mais constrangedor da história recente dos debates americanos, Perry jogou a toalha. And let's see. I can't. The third one I can't. Sorry. Oops. 2 meses depois, desmoralizado, ele abandonaria a corrida pela candidatura republicana. Nem sempre o debate se restringe ao campo das ideias e das palavras. Às vezes, o clima esquenta e as coisas escapam do controle.
Em junho deste ano, na Grécia, o deputado e porta-voz do partido neonazista Amanhecer Dourado, Ilias Kasidiaris, perdeu o controle e agrediu duas candidatas ao parlamento por partidos de esquerda. Ao ser lembrado de que foi processado por agredir um estudante em Atenas em 2007, Kasidiaris joga um copo d'água em Rena Dourou, candidata pela Frente Syriza. Em defesa da colega, a candidata do Partido Comunista, Liana Canelli, atira um jornal em Kasidiaris, que responde com uma série de tapas. O deputado neonazista recebeu ordem de prisão. Na Jordânia, um debate ao vivo sobre a crise na vizinha Síria quase acaba em tiroteio. O mediador bem que tentou evitar. O parlamentar Mohamed Shawabka se irritou ao ser acusado de espionagem pelo ativista Mansur Murad. Primeiro voou um sapato. Depois, Shawabka sacou um revólver contra o oponente, para desespero do apresentador. Apesar da confusão na frente das câmeras, não houve tiros e ninguém saiu ferido. A Síria também foi o tema de um debate que terminou em briga no Líbano. O líder do braço libanês do partido sírio Ba'ath, do presidente Bashar al-Assad, Fayez Shukor, fica indignado quando o ex-parlamentar Mustafa Alouche disse não acreditar nos discursos de Assad. O clima esquenta ainda mais quando Alouche acusa o presidente sírio de ser mentiroso. Shukor atira um copo em Alouche e por pouco a coisa não fica pior. A seguir, como o eleitor pode aproveitar melhor o confronto entre os candidatos e os momentos históricos dos debates aqui na Tela da Cultura. A gente volta já. Com a chegada das redes sociais na internet, os candidatos têm que se preparar para o corpo a corpo virtual, a qualquer hora e lugar. A internet, ela foi liberada agora em 2010, ela está passando pelo mesmo processo que nós chamamos de processo laboratorial, ou seja, estamos testando as ferramentas da internet para saber qual delas funciona dentro de uma campanha eleitoral. A rede social permite uma extrapolação ou um acompanhamento online do que está acontecendo. Então, você assistindo o debate com o Twitter aberto no seu computador e ali pulando uma série de questões dos sujeitos dizendo foi bem, foi mal, e aquilo e aquele outro. Então, é uma forma do eleitor interagir com aqueles que lhe são próximos, com aqueles que ele segue ou que são seguidos, enfim, e esquentar um pouco aquele evento. As mídias sociais, elas tentam esquentar um pouco e tentam dar um pouco de poder para o cidadão dizer o que ele estava sentindo naquele momento. E nessa eleição, eu gostaria de destacar, inclusive, o Twitter como uma ferramenta muito utilizada pelos candidatos, né, para repercussão de suas campanhas. Eu diria até que, fazendo alguma comparação, que o Twitter ele tende a se tornar o rádio AM dessa eleição. Ele é uma ferramenta que se popularizou tremendamente. Ele não é utilizado somente pelos candidatos mais jovens, não somente pelos candidatos mais familiarizados com esse tipo de tecnologia. Nós observamos um processo de busca de conhecimento e busca de utilização dessa ferramenta de maneira indiscriminada, tanto por candidatos mais idosos, mais conservadores, de municípios de menor porte. Enfim, nós estamos partindo para uma quase universalização do Twitter como uma ferramenta de divulgação de informações nesse momento da eleição. Amanhã a TV Cultura, o Estadão e o YouTube vão fazer um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vamos rever alguns confrontos históricos que já passaram pela Tela da Cultura. Foram mais de 3 horas de debate. O primeiro debate na TV para a Prefeitura de São Paulo em 1985 passou pela Tela da Cultura. Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Suplicy e Adhemar de Barros Filho compareceram.
Um ano depois, Eduardo Suplicy, Paulo Maluf, Teutônio Simões, Antônio Hermílio de Moraes e Orestes Quércia participaram do debate na campanha pelo governo do Estado. Era só o começo de uma série de programas com produção própria ou em parceria com outros veículos de comunicação. Em 1992, Paulo Maluf, do PTB, e Eduardo Suplicy, do PT, disputaram a sucessão de Luiz Erundina na Prefeitura de São Paulo. O programa Vitrine acompanhou os bastidores do debate na cultura, com agitação na porta e até uma suposta tentativa de sabotagem da participação do candidato petista, que chegou atrasado. A TV Cultura me informou em casa que iria começar às 9h25. O senhor checou essa informação porque existe a possibilidade de algum outro telefonema aí anônimo ter dificultado tudo. Posso verificar de pronto. Em 1998, novo confronto eletrônico pelo governo do Estado, com Marta Suplicy, Mário Covas, Orestes Quércia e Paulo Maluf. Em 2006, a disputa presidencial passou por aqui, com Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. E como você, eleitor, pode tirar o melhor proveito de um debate na TV? Com a palavra o cientista político do INSPER, Humberto Dantas. A primeira questão que o eleitor precisa compreender de um debate é que o debate vai além do debate. Quer dizer, o debate é um programa de cerca de 2 horas e alguma coisa, à disposição do eleitor, para ele comparar ideias que são colocadas. Ele precisa, primeiro, dar um desconto para o caráter espontâneo do evento. Quer dizer, por mais que se combine, por mais que se restrinja, etc., por mais que os candidatos estão tensos, os candidatos, por vezes, têm dificuldade em responder algumas coisas. Mas então o eleitor precisa dar esse desconto e ele precisa olhar para o debate de maneira ampla, conhecer um pouco de história, que seria muito interessante, porque perguntas resgatam aspectos de ordem histórica, conhecer um pouco de políticas públicas. Na nossa Constituição, por exemplo, tem um capítulo chamado Das Atribuições dos Municípios, né? Eu não posso ficar sonhando em assistir um debate para prefeito de São Paulo pensando no que o governo federal faz e o prefeito está dizendo que vai fazer, o que o governo estadual faz e que o candidato a prefeito está dizendo que vai fazer. Eu preciso entender que o município tem atribuições específicas, que claro que podem contar com as parcerias de outras esferas de poder, com as facilidades ou dificuldades de outras esferas de poder, mas a gente não pode deixar de considerar o que efetivamente tem que ser feito. Então o eleitor tem que assistir o debate com esse olhar. E lembrar que o debate vai além do debate. Então quer dizer, como é que a mídia, como é que os jornais, as revistas, o rádio, né, a própria emissora que está veiculando o debate, como é que tudo isso vai ser convertido em matérias que mostrem ou que repercutam ou que levem adiante os principais pontos, as principais questões importantes desse debate. Estratégias à parte, mais do que um jogo ou uma disputa, a eleição é um momento em que todos nós podemos nos manifestar para definir os rumos do lugar em que vivemos. Definir o voto com responsabilidade e depois cobrar eficiência dos que foram eleitos é o caminho para um país melhor. A TV Cultura cumpre seu papel de TV pública e, em parceria com o Estadão e o YouTube, leva até você amanhã, dia 17, mais um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O programa começa às 9h15 da noite. Esperamos vocês. Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.